Bom, o processo de impeachment é uma coisa complexa. Até hoje, no mundo, não se fez mais do que 5 ou 6 impeachments. Portanto, é muito difícil. São 187 países. Se fosse simples, já teriam tido tantos, né? Então, são muito poucos registros de impeachment. O Brasil é um dos 5 ou 6 que tiveram. Um foi a meia boca, então, na verdade, são 5. E o impeachment é uma questão política. Tem razão aqueles que dizem que o impeachment é um problema político. O problema é que ele é político mais jurídico. Ele não vive sem o jurídico. Senão seria muito simples. O prefeito de Canoas não tem maioria, se elege, tem 2/3 contra, um gaiato da oposição disse: eu vou tirar esse cara. Nas condições atuais, né, o que aconteceria? Né? No caso do Collor, quem assumiu foi o vice, né, o Itamar, na época. Nesse caso, o que poderia acontecer? A gente está falando de novas eleições, a questão do vice, só para deixar claro para quem está em casa. Aí tem que convocar a eleição para... Alguma condição especial? Não, fica o vice por um período, mas ele tem que convocar a eleição. Até organizar uma nova eleição. Até organizar uma nova eleição. Você me perguntaram sobre o impeachment. Eu insisto. Sem o elemento jurídico, sem a comprovação de que deliberadamente foram feitos aqueles atos que estão lá na lei de 1951 e na nova lei da improbidade administrativa, que são as leis que tratam disso, tem que ter crime de responsabilidade. Se não tem, não vai dar. E isso diretamente com o nome da presidente ou presidenta, como ela gosta de ser chamada, isso envolvendo o nome dela. Não importa se tem a alta cúpula do partido. Não importa. Aí que está. Porque essa ideia, por exemplo, assim, uma espécie assim de domínio do fato, ou tinha que saber o que está acontecendo. Isso foi levantado já, inclusive. Sim. Você levanta bem essa questão. Alguns juristas, como Ives Gandra, levantou essa questão, porque, afinal, ela devia saber o problema de Pasadena ou outras coisas. Sim, o problema é o seguinte. Se o presidente da Câmara dos Deputados, a pergunta é, se um dos deputados da mesa assina algo que é da competência da mesa, dele, secretário, que não é da competência do presidente, nós vamos derrubar o presidente da Câmara por isso? Por quê? Porque tem que ter um nexo causal direto. Sem esse nexo de causalidade... Tem que ter intenção de má fé. Má fé, que a gente pode chamar isso de má fé ou dolo. Não cabe figura culposa. Para os juristas que estão escutando, não cabe a figura culposa. A questão de, por exemplo, ela fazer parte do conselho e isso é anterior. Ter uma responsabilidade, mas não caracteriza o dolo. E ainda assim teria que ser o problema anterior, teria que pegá-la por crime eleitoral.